Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Dani Medeiros do Aprender a Conhecer e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como preparar as crianças também para o período de recesso, o período de férias. Vem comigo! Bom, como muitos já sabem, eu sou professora de educação infantil há 26 anos e tenho contato quase que diariamente com as crianças. Então, são muitas histórias, muitas experiências, muitas vivências, especialmente no ambiente escolar. Então, eu queria trazer um pouquinho dessa experiência e compartilhar com vocês, inclusive relatos de famílias sobre esse período, que é o período de férias ou de recesso escolar, em que as crianças estão ali acostumadas com uma rotina estruturada, tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo, e aí chega o tempo de descansar, o tempo de parar e interromper essa rotina que às vezes é tão estruturada que chega a ser rígida. E aí nós precisamos entender que as crianças também precisam, elas especialmente precisam de previsibilidade, de saber o que vai acontecer. Essa condição dá um conforto para nossa criança, especialmente quando essa nossa criança é uma criança pequena ou uma criança bem pequena, onde o seu repertório de linguagem receptiva, que é aquela que, como ela decifra as informações que chegam para ela, ainda está em desenvolvimento. Então, isso é muito importante, que nós adultos, e não necessariamente só envolvidos com a escola, mas em casa, que nós pensemos em como dar um pouco mais de conforto às nossas crianças. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês, trocar experiências, mas antes eu já quero pedir para quem gosta do meu conteúdo, já faz sua inscrição, já chama um colega para assistir os vídeos. Aqui vocês vão encontrar uma professora falando de educação. Tá bom? É muito comum, principalmente em relatos de familiares, que quando chegam os períodos das férias, as crianças apresentem alguns comportamentos que antes nem estavam aparecendo durante o ano, durante especialmente o ano escolar. Então, o que isso nos leva a pensar? Que a criança, principalmente as crianças pequenas, as crianças que estão dentro de um transtorno ou que precisam um pouco mais de elaboração desses períodos, principalmente da previsibilidade, eles precisam que nesse momento nós entremos com algumas técnicas, algumas estratégias para que eles consigam compreender que tem o tempo de escola, tem o tempo de recesso, tem o tempo de descansar. E é muito comum ouvir, como eu tinha dito, das famílias, o relato desses comportamentos, né? Crianças que trocam o dia pela noite, crianças que deixam de se alimentar dentro de casa, crianças que apresentam comportamentos inadequados, pedem a rotina, né? Porque já estão acostumados com uma rotina. Então, nós adultos, nós precisamos lembrar que período de férias e período de recesso também requer rotina. Essa rotina, ela pode ser mais flexível, sim. Mas como a gente apresenta uma rotina para uma criança pequena ou bem pequena? Uma primeira dica que eu acho essencial e fundamental, porque especialmente essa dica, ela não vai depender necessariamente da idade cronológica, e a idade de desenvolvimento, ainda que seja menor ou igual à cronológica, ela consegue alcançar porque nós estaríamos usando rotinas visuais, imagens, para trazer melhor explicação do comando ou daquele combinado que nós temos com a nossa criança. Então é muito importante que nós tenhamos uma forma de expressar aquilo que estaremos dispostos ou propondo às crianças através de gravuras, de figuras. Como que podem ser essas gravuras? Podem ser desenhos retirados da internet. Hoje nós sabemos que tem vários sites que fornecem essas rotinas. Ainda podem ser fotos que vocês conseguiram tirar ou nas férias passadas ou em algum momento específico, ou de tudo podem desenhar e escrever.
A escrita ela é sempre importante, especialmente para crianças que já apresentam algum interesse pela leitura ou que já estão em processo de letramento, e também lembrar que essa questão de previsibilidade, ela vai desde os pequenos até os adultos e idosos, inclusive, porque quando se faz uma rotina, está se pensando num planejamento, e isso traz um conforto muito bom, traz uma calma que esse momento requer, porque inclusive é um momento de descanso, é um momento de relaxamento, e às vezes nós esquecemos de algo tão importante que é preparar as nossas crianças para essas férias tão esperadas, não só por eles, mas por nós também. Então, minha primeira dica é rotina visual, que são pistas visuais. Você pode montar ali num quadro que você tenha. Quem não tem o quadro, tem uma dica super legal que a gente usa na escola. A gente coloca um barbante de uma ponta a outra, pode usar pregador de roupa, colocar as fichas uma ao lado da outra, e aí a criança vai vencendo aquela atividade, pode ir virando ou pode ir retirando. Eu gosto muito dessa questão horizontal porque ela traz uma percepção de tempo. Então, eu gosto dessa apresentação, mas tem pessoas que utilizam, né, da forma horizontal, da forma vertical, e aí fica a critério da família. Tem pessoas que já... Então, é só para reafirmar que a rotina com as pistas visuais, ela é essencial nesse momento de preparação das crianças para esse período de férias. Outra dica super legal, e é assim, essa dica alcança desde as crianças até os adultos, é o calendário. Esse calendário comum mesmo, talvez aquele que a gente encontre até na quitanda, mas aquele calendário que seja visual, com os números bem à vista, onde a criança possa contar quando iniciam e quando terminam os seus dias de férias. O que eu sempre aconselho? Para que isso não passe muito de um mês, porque senão, ao invés de dar previsibilidade, se a gente estende muito esse prazo, se, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro, se as minhas férias começam somente daqui a 3 meses, eu não acho interessante fazer esse processo. Pode, ao invés de gerar previsibilidade, trazer um pouco de ansiedade, principalmente para as crianças que precisam desse repertório, precisam desse tempo para elaboração. Então, assim, até um mês, eu acho que principalmente as crianças maiores, elas dão conta. Criança pequena, a gente pode contar, inclusive, por dias, por semanas, né? Faltam 5 dias, então vamos começar a contar. Nesse dia aqui, começa o seu período de férias, nesse dia aqui você já não vai mais à escola, então vamos fazer, inclusive, lembrar que as crianças pequenas, elas podem e devem ter acesso a legendas. Então, não sei, se a família escolheu que o período de férias vai ter lá os seus chinelinhos representados, faz uma legenda de chinelinhos, né? Então, isso é muito importante, porque a criança, inclusive, gosta desse processo. É lúdico cortar ali o calendário, fazer o X, fazer o desenho, ter datas que são importantes marcadas, né? Tem pessoas que fazem aniversário no período de férias, então é legal revisitar isso e resgatar. Por exemplo, tem um primo que faz aniversário e aí usa outro tipo de legenda. Isso é muito pedagógico e é muito lúdico, é muito bacana. A maioria das crianças gosta muito, então é uma super dica para não esquecer, aquela assim do calendário da casa. Então essa eu adoro e sempre vem ali no top 3. E para finalizar, eu sei que existem muitas outras dicas, mas como eu falei no top 3, hoje eu vou me segurar um pouquinho e vou dar 3 dicas. Eu acredito que a melhor parte, a parte mais deliciosa disso tudo é o planejamento sobre o que podem fazer durante esse período de férias. E olha que eu não estou dizendo que precisam ser atividades muito diferentes daquilo que as crianças já vivem. A companhia vale muito, a presença vale mais que o presente. Então é muito importante que vocês escolham
e façam esse planejamento tendo consciência que só de estarem juntos já é muito bom e muito gostoso. Então eu vou dar aqui algumas dicas que vocês podem colocar dentro dessa rotina familiar e que necessariamente não precise ir muito além e nem precisa, por exemplo, gastar muito, mas vocês podem escolher passeios, vocês podem escolher fazer coisas juntos dentro de casa, do tipo: lavou as meias? A criança pode ajudar a estender essas meias, inclusive sentir como a meia sai da máquina molhadinha, sabe? Esse tipo de conhecimento que muitas vezes a criança vai ter essas lembranças afetivas com a família. Então também vai preparar uma sopa, bota todos os elementos ali, aquilo que vocês vão precisar dentro de uma vasilha e deixa a criança separar por cores, separar por textura, deixa a criança manusear, deixa ela perceber que um alimento é maior do que o outro, que um garfo é diferente de um alimento, que uma colher, se ela for grande, ela consegue abarcar mais de um alimento ou não. Se ela é pequena, ela não consegue sustentar uma batata. Então são esses tipos de brincadeiras, essas memórias afetivas que vêm nesses momentos em casa, nesses momentos de recesso, que são tão importantes quanto os momentos escolares. Então podem também brincar de fazer pistas de carrinhos, brincar de escolinha, brincar de passear com as bonecas, empurrar carrinho, sentar na grama, sentir como a grama está, sabe? Andar um pouquinho ali. Será que conseguem andar por cima da grama? Não, é muito incômodo. Vamos ver como que a gente anda na grama, como que a gente anda numa calçada. Então são essas coisas. Eu gostava de andar muito com as crianças e mostrar a lateral de um carro, porque que a gente só vê 2 rodas e não vê 4. Então são esses tipos de coisas que a gente faz. E quando a gente percebe, é tudo muito gostoso, não só para criança, para vocês também. Então eu deixo aqui as minhas dicas e gostaria mesmo que vocês fizessem desse momento o melhor momento da vida de vocês, porque, como eu já disse, a presença é muito maior que o presente. Um beijo para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.